Imagine estar à beira do caminho, todos os dias, no mesmo lugar. O mundo para você é um som, um cheiro, um toque, mas nunca uma imagem. Essa era a vida de Bartimeu. Cego, ele se sentava à beira da estrada de Jericó, um lugar que conhecia apenas pelos passos apressados e pelas vozes que passavam por ele, mas raramente paravam para ele. A poeira, o calor, a indiferença, tudo era parte de sua rotina. Em seu coração, porém, uma pequena chama de esperança se recusava a apagar. Ele tinha ouvido histórias, sussurros sobre um homem que curava, um mestre que via além das aparências. E ele se agarrava a essa esperança como um tesouro. Um dia, o som familiar da estrada mudou. Não eram os passos de sempre, era uma multidão, uma energia diferente estava no ar, uma agitação que ele nunca tinha sentido antes. Curioso, ele levantou a cabeça e perguntou a alguém que passava perto: "O que está acontecendo? Por que toda essa gente?" A resposta veio rápido, quase de passagem. É Jesus de Nazaré que está passando. O nome, Jesus. Aquelas histórias que ele ouvira, de repente a pequena chama em seu coração virou uma fogueira. Aquela era a sua chance, a única chance, sem pensar duas vezes, ignorando a vergonha, a posição, tudo. Ele reuniu todo o ar em seus pulmões e gritou com a força de uma vida inteira de espera: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Muitos tentaram calá-lo, mas ele gritava ainda mais alto. O som cortou o barulho da multidão. Algumas pessoas se viraram, irritadas. Muitos tentaram calá-lo, mas ele gritava ainda mais alto. Disseram: "Não incomode o mestre." Eles tentaram abafar sua voz, empurrá-lo de volta para a invisibilidade de onde ele veio. Mas a repreensão deles só serviu para alimentar sua urgência. Se aquela era sua única oportunidade, ele não seria silenciado. Então, ele gritou ainda mais alto, com mais desespero, com mais fé: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." E então o impossível aconteceu. Em meio a centenas, talvez milhares de pessoas, em meio ao barulho e à confusão, o mestre parou. Jesus de Nazaré ouviu aquele grito. Ele não ouviu apenas um som, ele ouviu a fé por trás dele. Ele ouviu o coração de Bartimeu. Jesus se virou para seus discípulos e disse simplesmente: "Chamem-no." A atmosfera mudou instantaneamente. As mesmas pessoas que antes o mandavam calar a boca, agora se aproximaram dele com uma nova mensagem: "Coragem, levante-se, ele está te chamando." Imagine a alegria, a adrenalina correndo nas veias de Bartimeu. Ele, o mendigo cego, estava sendo chamado pelo nome. Num gesto de fé e libertação, ele jogou de lado sua capa, o símbolo de sua antiga identidade, de sua mendicância. Não precisaria mais dela. Ele se levantou de um salto e correu, tropeçando, guiado pelo som, em direção à voz que o chamava. Quando chegou diante de Jesus, ofegante e cheio de expectativa, Jesus olhou para ele com um amor que penetrava a alma e fez a pergunta mais simples e profunda: "O que você quer que eu te faça?" Jesus sabia, é claro, mas ele queria ouvir da boca de Bartimeu. Ele queria que a fé de Bartimeu se transformasse em palavras. Com a voz trêmula, mas cheia de convicção, Bartimeu respondeu: "Mestre,
Eu quero ver. Não houve ritual, não houve cerimônia, apenas uma declaração poderosa de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. E naquele exato instante, a escuridão que Bartimeu conheceu por toda a sua vida se dissipou. As primeiras cores, as primeiras formas, o rosto compassivo de Jesus. A visão inundou seus olhos, mas foi a fé que inundou sua alma. E o que Bartimeu fez? Ele não voltou para sua antiga vida. Imediatamente ele começou a seguir Jesus pelo caminho, com o coração explodindo em gratidão, louvando a Deus em voz alta para que todos ouvissem. Esta história nos ensina algo poderoso. Jesus sempre ouve o clamor sincero do nosso coração. Não importa o quão alto seja o barulho ao seu redor, não importa quantas vozes tentem te silenciar ou dizer que você não é digno. Quando tudo parece escuro e sem esperança, a sua fé ainda pode gritar. E o nosso Senhor, em sua infinita misericórdia, nunca, jamais ignora um filho que clama por ele. Lembre-se disso quando se sentir sozinho ou esquecido.